E Pedro Venceslau também detalha um pouco mais desse trecho da investigação da Polícia Federal. Uma das frases ditas por Eduardo Bolsonaro ao pai Jair Bolsonaro. Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui porque você me joga para baixo, quem vai se dar mal é você e vai decretar o resto da minha vida neste local, disse Eduardo Bolsonaro em mensagem ao pai. E é incrível como a gente sabe como o atrito se estendeu não apenas a Jair Bolsonaro, mas também ao próprio governador, com ataques desferidos direto dos Estados Unidos por Eduardo Bolsonaro contra o governador de São Paulo, né, Pedro? Exatamente, Márcio. Como a Jussara colocou, foram vários momentos de irritação com o Tarcísio. Ela citou aqui alguns, mas tem outros também. Não só sobre as questões relativas à movimentação do Tarcísio no Brasil, quando ele encontrou Gabriel Escobar no escritório do governo de São Paulo, em Brasília. Mas havia uma preocupação eleitoral também, que a gente já tinha conhecimento por meio de reclamações de aliados, mas sempre em caráter reservado, e fica muito claro agora o nível de irritação. Teve um trecho de uma divulgação de um post, de uma mensagem de Eduardo Bolsonaro para o pai, que ele fala o seguinte: precisamos segurar a narrativa de Tarcísio te sucedendo. Então, no dia 25/6/2025, Eduardo Bolsonaro questiona o pai Jair Bolsonaro, que estaria no Brasil 21, sede do Partido Liberal em Brasília, e afirma que uma pessoa denominada Anderson iria passar no local caso o ex-presidente lá estivesse. Mas nesse momento, nesse mesmo dia, o parlamentar envia uma foto, a qual não pode ser recuperada, bem como a seguinte mensagem: a narrativa de Tarcísio te sucedendo, que já há acordo para isso, está muito forte. Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui. E há um outro trecho ainda, que é uma mensagem de Eduardo Bolsonaro, nesse caso tem um print aqui no relatório da Polícia Federal, dizendo o seguinte: mensagem de Eduardo para o pai: só para te deixar ciente, Tarcísio nunca ajudou em nada, esteve de braços cruzados vendo você, aqui tem um palavrão, se esquecendo dele. Aqui nos Estados Unidos tivemos que driblar a ideia plantada aqui de que o time é Tarcísio e Bolsonaro, uma clara mensagem de que precisariam entrar nessa briga. Ou seja, aí ainda mais, agora ele quer pousar de salvador da pátria. Se o Tarcísio quisesse uma solução, ele estaria pressionando a fazer. E são mensagens que mostram claramente algo que já estava circulando entre os bolsonaristas, dessa preocupação com a movimentação política de Tarcísio Gomes de Freitas. Que irritação que ficou muito clara numa postagem de Carlos Bolsonaro, agora esses dias, chamando os governadores de direita de ratos, mensagem que depois foi republicada pelo próprio Eduardo Bolsonaro e causou um constrangimento enorme entre os governadores de direita e os Bolsonaro, inclusive uma preocupação entre os integrantes do PL, do primeiro escalão do PL, de que estaria em curso um processo que pode chegar num ponto de não retorno entre os governadores de direita, os integrantes do Centrão e Eduardo Bolsonaro. Eu apurei que o líder do PL, Sóstenes Cavalcanti, chegou a ligar para Eduardo Bolsonaro pedindo para que ele baixasse o tom com os governadores de direita, argumentando que isso poderia criar problemas políticos aqui no Brasil. Publicamente, os integrantes do PL evitam entrar em rota de colisão com Eduardo Bolsonaro, mas reservadamente dizem que essa postura dele ingovernável e sem conexão com uma estratégia do partido desenhada no Brasil está criando problemas, de fato, já no Congresso Nacional, junto a integrantes do Centrão.